Um feliz sábado a todos e a todas. Que grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Filipenses e Colossenses, duas epístolas de Paulo maravilhosas, né? Aqui a gente tem a capa aqui da lição, né, que nós estamos estudando. Aqui, olha, coisa maravilhosa, Cristo em Filipenses e Colossenses. Se você não adquiriu a sua lição, você pode adquirir, tá certo, no site da Casa Publicadora Brasileira, para que assim você tenha um conteúdo relevante, um conteúdo importante que pode te ajudar a compreender verdades extraordinárias das Sagradas Escrituras e, acima de tudo, aprofundar. Cada trimestre, como você sabe, é um tema diferente. Não é só no nosso canal, nós já vamos gravando mais de 300 vídeos concernente à lição da Escola Sabatina. Já é praticamente o 5º ano consecutivo que nós realizamos esse trabalho. E, para mim, é um motivo de grande alegria, de grande satisfação, um motivo de, podemos dizer, de felicidade também e de compromisso, mesmo, às vezes, com algumas adversidades de viagem, mas a gente tem sempre o cuidado de tentar oferecer para você o melhor conteúdo das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, na verdade, recapitular, que tem como título Vida e Morte. Né? E o texto norteador, o texto que vai, sem sombra de dúvida, nortear o estudo da lição, se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Já imaginaram, né, a centralidade de Cristo na vida, no ministério do apóstolo Paulo, em tudo o que ele fazia? Para ele, o centro de tudo, o centro das atenções, era exatamente a pessoa de Jesus Cristo, no qual ele acreditava que a salvação era determinante para a vida dele. E é exatamente quando ele se converteu na estrada de Emaús, né, quando ele estava depois de uma perseguição intensa, e ele estava ali descendo para exatamente fazer perseguição na estrada para Damasco, né, ele faz esse encontro com Cristo, ele tem um encontro com Cristo, e esse encontro mudou a vida dele, transformou a vida dele. Né? E eu acredito que essa experiência que Paulo, notadamente, ele teve naquele momento, é a experiência que eu sei que alguns também já tiveram. Né? E então a gente chama você até essa experiência com Cristo. Então, veja, Paulo, ele estava preso, como todos nós sabemos, né? Estava preso em Roma, e Paulo esperava ser julgado pelo implacável e um dos piores seres humanos que já passou na história, que foi exatamente Nero. Seu futuro dependia mais do estado de espírito de Nero do que mesmo da justiça. A gente sabe que nem sempre a justiça ela é justa, ela trata retamente as coisas. E Nero, sem sombra de dúvida, ele tinha um ódio imenso dos cristãos. Mas Paulo, ele sabia que seu destino não estava realmente nas mãos de Nero, mas o seu destino estava nas mãos de Deus. Por isso ele tinha certeza de que, por causa das orações feitas por ele nas igrejas, ele iria ser libertado. Então, para ele, o seguinte: vivo ou morto, né, para Paulo, o importante era estar com Cristo. É por isso que Paulo dizia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é de fundamental importância quando, de fato, a gente entende o chamado de Deus na nossa vida. No entanto, se sua morte fosse para benefício do Evangelho, né, como foi também o seu aprisionamento, Paulo preso, ele foi útil ao Evangelho. E ele estava realizado por isso, porque ele sabia que ali dentro da cadeia ele estava sendo um instrumento nas mãos de Deus. Bom, então ele acreditava na libertação, mas se não viesse, ele estava disposto a dar a sua própria vida por Cristo, porque Paulo pensava o seguinte: Cristo deu a vida por mim, então eu vou dar a vida por Cristo. Né? Então, 2 tópicos importantes na lição. O primeiro tópico é viver por Cristo ou morrer por Cristo. E o outro, o que significa viver por Cristo. E dentro desses 2 tópicos, nós temos os pontos a serem amarrados, serem abordados, serem estudados, e a gente refletir um pouco sobre cada situação dessa natureza.
Então, vejamos o seguinte. Então, primeiro tópico, né? Viver por Cristo ou morrer por Cristo. Então, nesse tópico, vamos a esse ponto. Cristo é exaltado em Paulo. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte, o texto sagrado. Meu sincero desejo e esperança é que, em nada, eu me envergonhe, senão que em toda liberdade viva ou morra, agora como sempre, Cristo será exaltado no meu corpo. Olha que coisa, que experiência maravilhosa o apóstolo Paulo tinha com Cristo. Paulo se alegrou pelos sofrimentos que ele suportou, que não foram poucos. Se a gente observa aqui no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 24, diz o seguinte, notai bem, diz assim, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. É o que traz aqui, não é? Filipenses mais Colossenses, capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte, diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja que Paulo, o sofrimento que ele tinha para ele, o que era mais importante não era o sofrimento, mas a experiência que ele tinha por Cristo, o trabalho que ele realizava para Deus e aquilo que ele poderia fazer por Cristo através do seu testemunho. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 11, é exatamente aqui que nós gostaríamos de nos deter. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 11, diz aqui o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 11, aqui a gente vai ter uma ideia, versículo 23 até o 27, diz assim, sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, e ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Né? Aqui até o verso 27. Olha, o que nós acabamos de ler, um relato aqui que Paulo faz da Epístola aos Coríntios, também como ele faz em Colossenses, um relato da sua vida de sofrimento, tudo o que ele passou, mas nada disso fez ele baixar a cabeça, e em tudo isso ele se alegrou pela oportunidade que ele tinha, por aquele Cristo que ele teve o encontro na estrada de Damasco. Olha que coisa maravilhosa. O importante é que Paulo, ele não se alegrava com o sofrimento em si, mas apenas pelas causas pelas quais sofreu dificuldades, uma das quais foi o benefício que trouxe para a Igreja de Cristo, o testemunho. O que alegrava ele não é porque ele estava preso, ele estava em sofrimento, mas o que é que isso estava resultando? Uma experiência maravilhosa para a Igreja. E assim, Paulo, ao imitar Jesus em seu sofrimento e até em sua morte, Cristo ele foi exaltado em Paulo. E em sua carta aos Filipenses, Paulo deixa claro que, por enquanto, não esperava exaltar Jesus em sua morte, mas que esperava, graças às orações da igreja e à obra do Espírito Santo, ser libertado e continuar a servir a Cristo com a sua vida. Para tanto, por causa do mal que prevalece no mundo, viver como Cristo viveu muitas vezes implica sofrimento, pois Cristo sofreu, em alguns casos, morrer como Cristo morreu, às vezes é o que pode acontecer com Cristo. Hoje mesmo, quantas pessoas, naquilo que a gente chama janela 1040,
entre a África e a Ásia, né? Nós temos uma faixa que é a maior concentração de não cristãos do mundo. E a gente sabe o nível de perseguição que existe no mundo em relação aos cristãos. E Paulo, ele contextualiza a sua vida, a sua experiência, e saber que tudo que estava acontecendo, ele estava beneficiando a igreja. Então, o que Paulo queria, na verdade, é o seguinte, que a sua vida, em sua vida, Cristo ele fosse exaltado. E é por isso que o texto de Filipenses 1:20 diz, repetindo mais uma vez, meu sincero desejo e esperança é que em nada eu me envergonhe, senão que em toda liberdade, viva ou morra, agora como sempre, Cristo será exaltado no meu corpo. Então, quer vivo, quer morto, ele queria estar vivo, porque ninguém quer morrer, mas que Cristo fosse exaltado. Se a vida dele morrer fosse por Cristo e para Cristo, valeria a pena. Sabe por quê? Porque Paulo ele sabia para onde ele ia. E Paulo ele aguardava uma esperança maior, uma esperança melhor. Bom, segundo ponto desse tópico agora, para nós refletirmos, viver ou morrer por Cristo. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, assim nos diz a Bíblia, pois para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Coisa interessante, na raiz de todo sofrimento está na batalha cósmica, que está sendo travada hoje entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse, houve batalha no céu, Cristo e seus anjos contra Lúcifer, né? Satanás, diabo e as suas hostes do mal. Essa batalha ela começou no céu e ela se transferiu aqui para a terra. Nós estamos no centro da batalha do universo. Essa é uma guerra que a gente pode dizer uma guerra espiritual, que deve ser travada com armas espirituais, não é com bomba atômica. Os seguidores do inimigo usam armas ilícitas para os cristãos, mentiras, crítica, pressão, perseguição, calúnia. E, meus queridos, mas nós usamos armas da verdade, armas espirituais, como a verdade e a retidão, armas poderosas para destruir as fortalezas do mal, para combater as hostes inimigas do mal. Mas o que acontece quando essa batalha, ou o resultado é a morte do justo? Segundo Paulo, isso resulta em um ganho para nós, pois para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Olha mesmo que coisa espetacular. Para aqueles de nós que são fiéis a Cristo, a morte nos coloca fora do alcance do inimigo e nos livra de toda a aflição. Por isso que para Paulo, para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Veja exatamente o que Paulo ele entende sobre a sua vida. É como diz aquela música, um hino muito antigo que diz, minha vida ao serviço de Deus. É o lema que vibra em meu ser, né? E essa deve ser o norteador da nossa vida. Nós sabermos para onde nós vamos, que a nossa pátria não é aqui na terra, a nossa pátria é celestial. O que Deus ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem algum. São coisas maiores, são coisas melhores, são coisas espetaculares. Talvez nesse mundo, a Bíblia mesmo diz, no mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E, meus queridos, continuando ainda nesse tópico, vamos ao terceiro ponto, a dicotomia de Paulo. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 23 e 24, diz o seguinte, sinto pressão por duas possibilidades. Quero partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas para o seu bem, mas por seu bem é preferível que eu permaneça neste mundo. Vamos analisar esse texto para que nós possamos ter a noção exata. Embora Paulo não tenha conseguido decidir, Paulo estava dividido entre duas possibilidades, conforme o texto que nós lemos. Partir e estar com Cristo, permanecer e beneficiar a igreja. Tinha duas coisas que tinha, das quais Paulo não estava escolhendo, ele deixou Deus escolher. Evidentemente que ele queria era permanecer, porque ninguém quer essencialmente morrer. Bom, ao considerar esse contexto e esse texto isoladamente, podemos deduzir que Paulo ensina que assim que morremos, ascendemos ao céu para estar com Cristo, contradizendo outras possibilidades e outras passagens das Escrituras,
que diz o seguinte, como lá em Eclesiastes, que os mortos não ouvem, não falam, não sabem de coisa nenhuma, a sua memória já é entregue ao esquecimento. Portanto, na mesma carta aos Filipenses, ele diz que está plenamente, diz que para estar plenamente em Cristo, deve esperar pelo momento da ressurreição. E aqui eu gostaria, só para complementar, aqui voltando à epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8 e 11, diz assim, se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder de sua ressurreição, e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Então, ou seja, aqui na carta aos Filipenses, ele diz estar plenamente com Cristo e deve esperar pelo momento da ressurreição. Quando ele diz partir e estar com Cristo, é porque ele sabe da ressurreição, da promessa que está por vir, e ele não contradizeria aquilo que diz, como eu disse anteriormente, o que a Bíblia diz, que os mortos não ouvem, não falam, não sabem de coisa nenhuma, a sua memória já se entrega ao esquecimento. Em outra ocasião, Paulo compara o seu corpo a uma tenda que se desfaz, morre, para ser revestida da imortalidade. Eu queria, aqui em 2 Coríntios, para ficar bem claro esse ponto aqui, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo de 1 a 4, assim diz o texto sagrado. Notai bem. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se toda forma formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, por não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, o próprio Deus, o Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, o que Paulo ele tá exaltando a sua mortalidade, mas aspirando que a sua imortalidade. E como diz no capítulo 15, que é necessário que esse corpo mortal se revista da imortalidade. E isso acontecerá aqui em primeiro... só esse ponto aqui é importante a gente ler agora em 1 Coríntios, abrindo mais uma vez aqui a Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 42, diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Agora veja no mesmo capítulo 15, os versículos 51 e 54. Diz assim, 51 e 54. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esse texto aqui de Coríntios não deixa nenhuma dúvida. Quando Paulo diz partir estar com Cristo, ele falava quando Jesus voltar e os mortos ressuscitarão, aí eles vão receber
o quê? A incorruptibilidade e a imortalidade. Hoje nós não temos a imortalidade. A imortalidade é condicional a nós sermos fiéis até a morte. Então, sendo assim, né, fica claro para nós, né, que Paulo ele tem duas possibilidades: partir, estar com Cristo, ou permanecer e beneficiar a igreja. Partir, estar com Cristo, ele falava do segundo advento, da ressurreição, quando os justos receberão a imortalidade. Ele tinha esperança. Ou permanecer para beneficiar a igreja. Evidentemente que ele queria permanecer para beneficiar a igreja, até porque ninguém quer morrer. Mas, para tanto, se Deus o chamasse para a morte, ele estava pronto, porque ele sabia a direção dele, ele sabia o lado geográfico que esperava ele. Ele aspirava a uma pátria maior, uma pátria melhor, a pátria celestial. E porque se a nossa vida se resumir só a esse mundo, nós somos mais do que miseráveis, porque esse mundo, meus queridos, ele vai de mal a pior. Bom, então a gente fecha esse tópico, né? Viver por Cristo ou morrer por Cristo, e a gente agora vai para o segundo tópico da lição, que é exatamente o tópico concernente o que significa viver para Cristo. Bom, então, o primeiro ponto desse tópico é comportando-se como digno do Evangelho. E em Filipenses, capítulo 1, verso 27, diz o seguinte, a Bíblia Sagrada: apenas que você se comporte como é digno do Evangelho de Cristo. A expressão que você se comporte é a tradução da palavra grega politeomai, que significa viver como cidadão. Paulo exorta a igreja de Filipos, né, e aos filipenses, e também a todos nós, em extensão, a se comportar de maneira digna como cidadãos da pátria celestial. Então, nós vivemos aqui como cidadãos, como representantes de Deus aqui neste mundo. E então nós temos que honrar, dignificar, né, ao chamado do qual o Senhor nos fez, o Senhor nos confiou. E, meus queridos, no Sermão da Montanha, Jesus nos ensinou a viver como cidadãos que deveriam, cidadão do céu, e como eles deveriam viver. Bem-aventurados limpos de coração, né? Porque eles verão a Deus. Olha, ali aquilo é um chamado, é um sermão, no sentido lato da palavra, nos exortando a sermos cidadãos do céu, a aspirarmos à pátria maior, à pátria melhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, porque herdarão a terra, famintos que têm sede de justiça, fome e sede de justiça. Ele fala dos misericordiosos, como eu disse, os puros de coração, os pacificadores, prontos para virar a outra face, amar os inimigos, abençoar o que nos amaldiçoou, fazer o bem para os que nos odeiam, ser amorosos e generosos, ser misericordiosos e humildes. E assim por diante, é o que Deus ele deseja que nós sejamos. Até porque nossa passagem é tão breve nesse mundo, como uma pessoa vai viver muito, 100 anos, né, 100 e tantos anos. O homem que mais viveu na Bíblia foi 969 anos, foi Matusalém, do qual eu tenho o nome, né? Mas isso é muito pouco para Deus. Deus não criou o homem para morrer, o homem para sofrer. Deus criou o homem para ser imortal. Deus criou o homem para viver bem. Não criou o homem para viver sofrendo. Mas o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os seres humanos, e com ela veio uma série de outros problemas, dos quais nós temos que enfrentar, e que o apóstolo Paulo ele enfrentou com muita fé, com muita coragem, com muita determinação, com muita comunhão com Deus, em todas as adversidades que ele passou, que talvez eu e você não tenhamos enfrentado ainda. Então, é interessante que em Miqueias 6,8 diz o seguinte: que você faça justiça, que seja fiel e leal, e que obedeça humildemente ao seu Deus. Olha o que o profeta Miqueias disse, né? Vamos servir a Deus, porque vale a pena. Eu vejo tanta gente brigando por política, né? Tirando até a vida, como a gente está vendo esse contexto, uma guerra pelo poder do mundo, né? E as pessoas tomando lado e esquecendo do que dá sentido à vida, esquecendo-se do seu Deus. Paulo usa esse conselho também de Miqueias
como introdução a um tema que o preocupava. Acima de tudo, que a igreja esteja unida. Se você faz parte de uma igreja, de uma denominação, procure a unidade. Não seja problema. A Bíblia diz: se depender de você, viva bem com todo mundo. Ele sabia, Paulo sabia da desunião, que muitas vezes assola a igreja, que ela vem do orgulho e do comportamento inadequado uns com os outros. Por isso, ele nos incentiva a agir dessa maneira. Que haja em nós. Eu vejo o que é que diz Filipenses 1:27, só repetindo: apenas que vocês se comportem como é digno do Evangelho. Então, vamos nos comportar como é digno de uma pessoa que é chamada por Deus. A Bíblia diz: como são lindos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Né? Que coisa maravilhosa, não é? Sejamos exemplo, não sejamos de discórdia, mas sejamos da unidade. Meus queridos, o último tópico aqui da lição que nós vamos estudar é lutando unânimes pelo Evangelho, dando continuidade ao que estudamos anteriormente. Em Filipenses 1:27, indo mais para a segunda parte, que quer ele venha vê-lo ou esteja ausente, possa ouvir de vocês, que você está em um só espírito, lutando como um só acordo pela fé do Evangelho, que possamos buscar a unidade da nossa casa, no trabalho, na vizinhança, na igreja. Não seja barraqueiro, não seja fruto de discórdia. Tem gente que tem prazer em viver no conflito, em viver no problema. Não, meus queridos, que sejamos pacificadores. A Bíblia diz, como no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores. Olha que coisa maravilhosa. E, meus queridos, ser justo e justo não nos garante uma vida livre de conflitos. O apóstolo Paulo foi um homem de Deus, mas isso não o livrou de uma vida de conflitos. Ele passou por muitas adversidades. Nós também passamos por adversidade. E a Bíblia é recheada de histórias. O próprio Jó, que foi declarado por Deus como um homem perfeito, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Na guerra em que estamos imersos, né? Eu e você, a unidade desempenha um papel importante, um papel extraordinário. Paulo nos incentiva a lutar juntos para defender o Evangelho. Vamos defender o Evangelho, defender as coisas boas. Essa unidade de propósito deve ser unida à oração e o estudo da palavra. Ele lá da prisão estava pedindo isso aí, mesmo ele estando em condição adversa. Ele não falou com ódio, ele não falou com ressentimento daqueles que o estavam fazendo sofrer, ou ele poderia lamentar assim, porque ele era tão fiel a Deus e estava passando pelo que ele estava passando. Essa unidade de propósito deve ser unida à oração e ao estudo da palavra, à comunhão com Deus. Quando nós entramos num conflito com o mal, não devemos nos intimidar por aqueles que nos opõem. Lembremos-nos de que Satanás, ele é um inimigo derrotado, pois Cristo já venceu a guerra na cruz do Calvário por mim e por você. Veja o que diz aqui em Colossenses, capítulo 2, no versículo 15. Notai bem o que nos diz aqui na carta de Colossos, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo triunfou na cruz por mim e você. Ele venceu. E nós podemos tomar posse da vitória. A vitória não é só de Cristo, a vitória é minha e sua. Quando um time de futebol ele comemora, por exemplo, a Copa do Mundo, o Brasil tem 5 títulos, é como se fosse um título de todos os brasileiros. É como todos tomassem posse. E muita gente, eu vejo muita gente vibrando. Na época que a seleção jogava bem o futebol, a gente verificava essas vibrações do Evangelho, essa torcida, todo mundo dizendo: nós somos campeões, o Brasil é campeão, eu sou campeão do mundo. Então você é campeão, né? Por aquilo que Cristo fez e faz por mim e por você. Paulo se considerava um campeão. Eu gosto sempre de dizer isso, e eu já estou dizendo aqui sempre, no final das lições, quando ele estava perto de morrer, escrevendo a Timóteo, ele também disse:
o tempo da minha partida, estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, que o Senhor, justo juiz, reservou não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Olha que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Você é um atleta de Cristo, você é um vitorioso, eu sou um vitorioso, não por meus méritos, não por aquilo que eu fiz, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo faz e por aquilo que Cristo fará por cada um de nós. Isso é justificação, santificação e glorificação. Justificação é o que ele fez. Santificação é o que ele faz. E glorificação é o que ele fará. Didaticamente, para a gente entender. Tem um texto aqui de Ellen White, é uma das meditações dela, não tem o ano exato, que diz o seguinte: quantos anos estamos no jardim do Senhor? Que benefícios trouxemos para o Mestre? Como estamos diante do olhar de Deus, que busca por ele? Estamos crescendo em reverência, amor, humildade e confiança em Deus? Será que sentimos gratidão por todas as suas misericórdias? Estamos buscando abençoar aqueles ao nosso redor? Manifestamos o Espírito de Jesus em nossas famílias? Estamos ensinando sua palavra aos nossos filhos e contando sobre as maravilhas e obras de Deus? São perguntas que nós precisamos responder. Os cristãos devem representar Jesus por ser bom, por fazer o bem. Então, o perfume da vida e a beleza do caráter revelarão que ele é o Filho de Deus, um herdeiro do céu. Meus queridos, que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Nós analisamos 2 tópicos. O primeiro tópico foi viver por Cristo ou morrer por Cristo. O segundo tópico que nós analisamos foi o que significa viver por Cristo. Que nós possamos entender. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Seja embaixador de Cristo, representante de Cristo. Tenha orgulho do Cristo que você crê, do Cristo que você acredita, da fé que você abraçou, porque Cristo tem orgulho de mim e de você. Ele morreu na cruz do Calvário, ele ficou nu na cruz do Calvário, ele recebeu açoite, recebeu uma coroa de espinho, foi açoitado, teve o lado furado por uma lança. Ele não teve vergonha de passar isso por mim, por você. Faça como Paulo. Ele disse, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. E que Deus abençoe você, meu querido, aonde você está. Que Deus ele possa ungir a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, os teus sonhos. É o que eu desejo para você. Vamos orar neste momento? Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor Deus e Pai, Pai de amor e de bondade e de misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossa vida, pelo que Jesus fez, ele faz, ele fará em nossa vida. Paulo entendeu isso e nós precisamos entender isso. Na prisão, Paulo, ele tinha duas coisas permeava: morrer com a certeza de que na ressurreição ele estaria contigo, ou de ficar vivo e pregar a igreja. Seja qual fosse o destino dele, Paulo estava convicto, estava certo, estava satisfeito com a decisão que tu poderias tomar sobre a vida dele. E que nós possamos também ter essa convicção na nossa vida. Abençoe a nossa vida e unja a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe a nossa lição, dê um like, tá certo? E assista esse vídeo maravilhoso. Compartilhe, dê um like. Se você é a primeira vez que você está assistindo, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.